movimentos sociais aqui presentes, os companheiros do PCdoB, do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, falar em Zema, eu sou fora, Zema maior. O Zema agora Cardoso tem que confirmar a presença dele no ato do golpe amanhã. Quando chegar no aeroporto, ele vai voltar. Fica cada vez mais claro, você pode saber com quem a gente está lidando. Primeiro, justificar também nosso azul e branco aqui, né, Beto? Porque isso aqui pode ofender o Ciro do Souza. Justificar aqui. Vai ter que interromper. Dizendo o seguinte: essa questão do plebiscito, ela é muito importante ser colocada nesse momento. Eu quero parabenizar essa iniciativa. Bem porque, como já foi dito, o plebiscito ou referendo popular é uma obrigação constitucional. E foi essa obrigação constitucional que evitou, como disse o Emerson, que os tucanos privatizassem a CEMIG na época de Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Azeredo e, posteriormente, com Aécio Neves e Anastasia. A CEMIG, a Copasa e a Condemig só não foram privatizadas porque existia na Constituição uma cláusula que obriga a existir um referendo popular, ou seja, o povo de Minas, a quem pertence as empresas, é quem define se pode ou não privatizar. Mesmo que a Assembleia Legislativa aprove 3/5 dos seus membros, ela tem que ir a referendo popular. Essa foi uma emenda enviada à Assembleia Legislativa pelo ex-governador Itamar Franco. E eu tive a honra de ser o relator desse emenda. E nós aprovamos quase unanimidade. Apenas 2 deputados na época não votaram a favor dessa emenda constitucional. E com isso nós asseguramos um referendo popular com obrigação constitucional. E naquela ocasião havia um clima e uma luta anti-privatização muito grande. Não é a primeira vez que a gente faz e trava essa luta. Nós resistimos a isso desde aquela onda neoliberal que veio imposta a gente pelo PSDB, aqui em Minas, Aécio Neves, Azeredo, de Fernando Henrique Cardoso. Itamar Franco era um progressista, um nacionalista, que se colocou contrário e impediu também a privatização de Furnas. Furnas ia ser privatizado na época. Você se lembra, Itamar Franco colocou os policiais militares vestidos de ninja no palácio e disse que se caso eles privatizassem Fernando Henrique, ele ia romper o dique. Essa é uma história real. Parece às vezes ficção, Bela, mas é real. E nós fomos para lá, para Furnas, uma gama de deputados, movimento social, lá para Furnas, para apoiar o Itamar e romper o dique de Furnas, que inundava os outros de Itamar, que inundava São Paulo. Ele ia levar aquela água toda para lá, que ele ia romper o dique se privatizasse. E o Fernando Henrique, então, com isso criou um caos tão grande que as próprias pessoas que queriam comprar Furnas desistiram. Falaram, esse maluco desse tamanho já foi presidente da República, está dizendo que vai romper esse dique, que rompe, eu não vou comprar essa porra. Então nós conseguimos, com isso, mas também muita luta popular, efervescência grande, não permitir que isso acontecesse. Agora estamos vendo aí as ameaças do Zema, que não são poucas, e a gente precisa resistir na Assembleia Legislativa. Temos lá uma bancada nossa grande de oposição ao Zema, poderosa, está aqui representada pela Bela. A gente, além disso, precisa da força do movimento social. E fazer um referendo é dizer, olha, aquele referendo está na Constituição, nós estamos fazendo. E ele vai dizer não à privatização das estatais. E, portanto, o Zema não pode fazer essa privatização. Em relação ao regime de recuperação fiscal que a Bela colocou, que se fala na federalização. Nós tivemos lá, o pessoal do movimento sindical foi todo com a gente, Emerson estava e movimento social. E conversamos com o senador Rodrigo Pacheco desta questão da federalização como uma proposta para impedir o regime de recuperação fiscal, mas também impedir a privatização. E o que nós acertamos são 2 pontos fundamentais que têm que
está contido no projeto de lei que vai ser aprovado nacionalmente. O primeiro é que o referendo que existe na Constituição Estadual tem que estar permanecendo na hora de federalizar. Ou seja, nenhum governo federal vai poder privatizar porque terá que ser submetido ao referendo popular. Então nós não abrimos mão do que está na Constituição Estadual. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo é o retorno dessas empresas num prazo de 20 anos para o Estado de Minas Gerais. Esses dois pontos Viva são o povo importantes, palestino. porque preserva a soberania do Estado de Minas e preserva, evidentemente, a não privatização dessas empresas através do referendo popular. Isso é o que está sendo discutido nos movimentos da gente do Partido dos Trabalhadores, da oposição ao Bolsonaro e etc. no Congresso Nacional, para que esse projeto, para ser aprovado, ele tem que ter essas duas garantias. É claro que isso vai depender também de pressão nossa, porque temos um Congresso Nacional conservador e reforma. Né? Então, esses pontos eu queria apenas reforçar da questão mineira. Mas o pessoal pediu para falar um pouco de Brasília, um pouco também da análise do governo federal. Olha, cada vez mais, pessoal, a gente vê que a vitória do presidente Lula foi estratégica. Eu não quero nem fazer uma análise longa, mas vocês já imaginaram que o Bolsonaro estivesse governando o Brasil desde o momento? A mão vai lembrando na consciência o que aconteceu. Políticas sociais zero. Estado brasileiro completamente desmanchado com a tal reforma administrativa, que seria a primeira que faria. Programa social de jeito nenhum. Inflação estaria grande também, porque tem tudo que respeitar a taxa de juros altíssima que coloca. Nós estaríamos sem democracia no Brasil, isso é uma coisa hoje cada vez mais evidente. A tentativa de golpe não foi uma brincadeira. Eu participei da comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do golpe. Essa CPMI do golpe, pessoal, coloca e relata passo a passo como eles tentaram o golpe no Brasil. Houve não conseguiram. Havia toda uma estrutura, uma organização para isso. Se nós na CPMI já colocamos isso e indiciamos 61 pessoas, sendo 8 generais, além do capitão Jair Bolsonaro, vocês imaginam o que a Polícia Federal já sabe em relação ao que foi o processo de golpe. Então, em Brasília, é segredo do polichinelo que Bolsonaro vai ser preso. Ele vai ser preso. É um movimento de chantagem ao povo brasileiro, sabendo da sua prisão. Porque os instrumentos, as questões técnicas, elas são reais. Ele escolheu a dedo que ia dar o golpe. Bolsonaro tem que ser preso por questão de justiça. O que o Anderson Torres ia fazer em termos daquela minuta do golpe para garantia da lei e da ordem? Como é que o exército ia atuar? Qual o levante que ele faria? Ficar na frente do exército, soltar a bomba em Brasília, criar os fatos e depois, diante disso, entrar, como tentaram em 8 de janeiro, golpe aqui no Brasil. Isso foi tudo articulado milimetricamente. Então essa tentativa de golpe foi coisa real. Não é invenção, como eles acham, do Alexandre de Moraes, e agora reforçado pelo Dino no Supremo. Porque agora reforça o poder do processo democrático do Supremo Tribunal Federal. Então não há escapatória. Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, o que eles quiseram fazer a CPMI foi o maior tiro no pé que alguém poderia dar, foi esse. A CPMI revelou o que era a tentativa de golpe. O Bolsonaro sabe que vai ser preso, mas ele não vai vender isso barato. O que ele está fazendo amanhã é juntar para fazer chantagem, mas também para tentar organizar reações no Brasil que não serão poucas, e por isso nós temos que estar preparados para enfrentar esse processo da ultradireita no Brasil. A ultradireita não foi derrotada, Bolsonaro foi derrotado nas urnas, mas eles se mantêm muito organizados, eles têm, amanhã vai ter gente lá, eles têm uma base de massa, que é isso que vem do capitalismo, vem lá das entranhas do capitalismo, quando o capitalismo está em crise, quando a luta de classes ferve, aquilo que está na reportagem da luta de classe aparece também do outro lado.
aparece sempre que há essa grande crise, como apareceu no nazismo. Então aparecem setores da sociedade que é o egoísmo absoluto, onde tudo vale para si, para a sua família, para o seu Deus, e não para a coletividade, não para a construção de um país socialista, de um Brasil realmente igualitário, um mundo que tenha realmente o sinal da fraternidade, da igualdade. Não é isso. O capitalismo, ele cria então esse egoísmo, e é isso que emana do bolsonarismo. Aqueles que não querem pagar salário dos trabalhadores, que querem respeitar a CLT, aqueles que não querem respeitar o meio ambiente e a política ambiental, aqueles que não querem respeitar o direito das mulheres, dos negros, das negras, por isso enchem de preconceito, o LGBTQIA+, aqueles que individualizam as suas questões para manter o domínio do capitalismo. Esses se aglutinam em torno do bolsonarismo. Portanto, é uma luta de classe, é uma luta brava, uma luta que nós temos que ter consciência do que ela significa. Amanhã não vamos ter esse ato, mas vocês podem apostar. Na semana que vem, ou na outra, vocês verão outras ações da Polícia Federal e outras ações do Supremo Tribunal Federal em torno do que foi o processo de golpe. E por isso, eles apressaram a escuta de toda aquela turma que foi na Polícia Federal depois. Essa batalha vai continuar. Nós, no movimento social, temos que ver como é que também a gente entra nesse processo. Nós não podemos ser meros espectadores. Nós não podemos julgar a responsabilidade do Supremo, para o Congresso Nacional, que é conservador, e para a Procuradoria-Geral da República. Como que o movimento social entra e exige que não haja anistia para quem tentou acabar com o nosso direito de voto com o nosso. Era também a luta pelos nossos direitos, porque sem democracia, com o governo neofascista, imagine se nós teríamos direito. Então, travar a luta para que a gente enfraqueça a ultradireita, para que a gente permaneça com o governo popular, agora e depois, que a gente reeleja o presidente Lula, já é uma batalha que nós vamos construir desde já. E neste momento, nós temos batalhas nos estados, temos os governadores que se alinham a esse bolsonarismo, está claro, muito clara a postura do governador Zé, e temos que ter também a responsabilidade de, no processo eleitoral deste ano, construir a unidade dos campos populares para enfrentar as eleições e vencer os bolsonaristas. Aqui em Belo Horizonte nós estamos conversando, Bela, eu, Ana Paula, que está lançando hoje também uma pré-candidatura, Lamarck, Duda. Nós vamos ter uma unidade real para enfrentar aqui em Belo Horizonte e derrotar o Bolsonaro. Minas Gerais é um estado essencial. Minas Gerais define a eleição, isso não é palavra jogada fora. Todo ano, toda eleição a gente vê isso. O resultado de Minas é o resultado do Brasil. Nós precisamos derrotar Bolsonaro nas próximas eleições com uma margem maior em Minas Gerais. Mas nós precisamos também ter uma força da esquerda. Nós não podemos no Brasil ficar cada vez mais, como estamos hoje no Congresso Nacional, dependente de uma maioria que é do centrão. Isso dificulta avançar nas nossas propostas mais à esquerda no Senado Nacional, dividir renda, fazer transformações mais profundas, e a gente não faz isso se não tiver duas questões claras. Uma é uma posição mais confortável no parlamento, porque lá é dentro da regra da democracia brasileira o que ainda define muita coisa. E o segundo, os nossos movimentos e a nossa capacidade de organização. Quanto menos a gente se organiza, mais o centrão avança, mais concessões a gente tem que fazer. Quanto mais fraca a esquerda está, mais concessões ela faz. Mas quanto mais forte estiver, nós comandamos, nós damos a direção. E em Minas Gerais, a gente não pode deixar que o centrão domine. A esquerda tem condições de fazer isso. E esse movimento do plebiscito nos ajuda nisso também, porque ele questiona algo que às vezes unifica as elites, que é a privatização. Mas também, o contrário, unifica o movimento popular, que é a soberania popular. Viva a soberania popular, viva o movimento pelo crescimento.
Frei Gil Wander, 24 de fevereiro de 2024, aqui no seminário sobre o plebiscito popular em defesa das estatais mineiras. Até porque o FUAP começa a candidatura dele agora segunda-feira. Então nós estamos marcando na Federação PCdoB, PV, PT um ato de pré-candidatura nossa no Hotel Rael, na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, onde seja, às 19 horas, deixar o convite a todos, dela também, para a gente estar lá juntos, né, fazer.